Dando início ao segundo meeting, então eu peço aí a permissão a todos os amigos para a gente falar assim. A gente está dando início ao segundo meeting de Board Design e eu quero agradecer imensamente. Imagina você dar início ao segundo meeting com uma equipe maravilhosa dessa e eles deram lá a possibilidade de ser a abertura do curso. Nossa, isso aí para mim foi um presente também, tá? Então, para quem não é muito familiarizado com o Meeting, eu não sei se todos são aí, se você não é familiarizado com o Meeting, aqui embaixo você vai ter um microfone, tá? Se você apertar esse microfone, vai sair todo o som que está aí dentro do seu ambiente. Na lateralzinha mais à direita tem uma câmera, então em algum momento que você queira aparecer na câmera também, tá? No ademais, eu peço por gentileza, durante a palestra, a gente ficar com o microfone fechado e a câmera fechada, ou a câmera ficar à disposição sua. Quanto ao microfone, se você quiser fazer alguma pergunta relevante, você pode apertar aqui, ou acho até que a gente vai ter um tempinho melhor ao final para a gente tirar as principais dúvidas, até porque é uma hora de palestra, então fica meio que assim. Eu vou compartilhar uma tela com você e nessa primeira demanda, porque eu sei que a grande maioria já mexe, a gente, além de professor de educação física, ficou meio que especialista em TI aí, mas eu vou fazer a velha pergunta que a gente acaba fazendo dos alunos da faculdade, se está aparecendo para você, porque eu não sei, às vezes você está no seu celular, tem um boot aí, um decréscimo, tá? E caso esteja aparecendo a você, manda um sim. Então, é só essa primeira demanda aqui que eu vou fazer essa pergunta, depois a gente vai decorrer sobre a palestra, tá legal? Então, olha só, eu vou mostrar o compartilhamento com vocês, tá legal? Isso, ela vai dar uma leve demoradinha aí, de 10 segundinhos para aparecer na sua tela. Você só escreve para mim, caso esteja aparecendo para você. Quero deixar bom dia a todos, tá? Bom dia a todos também. Ah, o Fábio está colocando algumas relevâncias ali. Está aparecendo para vocês, gente? Ok, ok, ok. Sim, 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 sim. Muito, muito bom. Perfeito, perfeito. Então, olha só, gente. A gente vai começar o segundo meeting, essa primeira palestra. Vamos lá. Avaliação da aptidão física em resposta da variável metabólica, no segundo meeting de Board Design da Universidade de São Caetano do Sul, tá legal? Primeiras apresentações iniciais. Eu sou profissional de educação física, graduado em licenciatura plena na educação física da Ezefa Freia, né, lá atrás, em 2003, 2004, na Escola Superior de Educação Física de Avaré. Sou pós-graduado em APT Londrina, em musculação e treinamento personalizado, pós-graduado na FMU em avaliação física, em biomecânica e prescrição, pós-graduado na FMU em fisiologia, exercício e prescrição, mestrado da Fundação Ibero-Americana, treinamento esportivo, pós-graduando na FMU em medicina do esporte. Eu sou professor universitário na Faculdade FIRA, aqui de Avaré, na UniFSP, também no Centro Universitário Sudoeste Paulista. Sou professor convidado na FMU, sou professor do ângulo e do Colégio Portinari, aqui em Avaré, e também sou formado em teologia, só um adendo aí, de repente, para alguns, tá? Quando a gente fala de variável metabólica, que é uma das respostas aqui do curso, eu tenho que lembrar que em avaliação física, a gente estuda muitas variáveis, né? Você tem a variável psíquica, que é muito bem abordado aí, que a gente fala das anamneses dos questionários gerais, você tem várias anamneses, desde aquela que você aprendeu na faculdade, anamnese geral, anamnese adaptada, anamnese da imagem corporal, anamnese dos questionários de risco, de Park, tá? As variáveis antropométricas, que alguns tiveram o nome da disciplina chamada cineantropometria, ela estuda os pontos anatômicos, o somatotipo, o peso, os tipos de peso, os tipos de altura, a circunferência, os vários protocolos, né, da maior, da menor circunferência, das dobras cutâneas, que são 10 dobras. A gente vê daí o diâmetro óptimo, que... Licença, professor. Pode falar? E a composição corporal. Alguém chamou, por favor? Tá. Acho que foi, acontece.
Quando a gente fala em variável metabólica, tá? A gente lembra que a frequência cardíaca é uma variável metabólica, a pressão arterial é uma variável metabólica, o duplo produto, que a gente vai lembrar o que é uma variável metabólica, o débito cardíaco é uma variável metabólica, o volume de oxigênio, o METS, as quilocalorias, para entender os testes cardiorrespiratórios. E a palestra hoje gira em torno da variável metabólica, tá legal? Só quero lembrar que existe ainda uma variável neuromotora, que fala dos testes das capacidades físicas gerais, e a variável postural. A gente só está pegando um dos aspectos de uma avaliação física. Então, uma avaliação física gira em torno de muita coisa, tá legal, gente? O objetivo desse aprendizagem de hoje aqui é você identificar bem os passos de uma avaliação cardiorrespiratória, como você vai fazer uma avaliação, o que é importante você ver, escrever bem os testes de esforço máximo e submáximo, né? Pode ser em campo, pode ser em laboratório, que a gente chama também de academias. Identificar as mensurações comuns entre os testes de esforço, quando você para um teste, quando você continua, quais são as chances daquele teste dar errado ou não, escrever as alterações cardiorrespiratórias durante o teste, estimar o VO2 máximo com base na frequência cardíaca e na idade, identificar os critérios para você interromper, tá? Olha que interessante. Para você caracterizar um teste, você tem que, antes de mais nada, dar validade, fidedignidade, preferencialmente ele seja de baixo custo, tenha uma boa aplicação, fácil aplicação, e que seja fácil identificar os resultados relativos da condição física do indivíduo, tá? A gente vai ter testes muito bem colocados, que são os testes padrão ouro, em ergospirometria. Aqui na imagem acima você vê que tem uma moça numa esteira, cheia de eletrodo e com ergospirômetro, e também tem outra numa bicicleta. Esses testes de padrão ouro, normalmente, são quase impossíveis de aplicar em academias, porque um ergospirômetro aí bom, uma esteira top dessa linha, com todo o software, vai girar em torno de R$400 mil. Você tem testes subjetivos, inspirados nesses testes acima, que são os testes de esteira, testes de bicicleta, tá? A gente chama de um teste normalmente feito com submáximo. Você pode fazer teste máximo desse? Pode fazer teste máximo desse. O problema é que se você não tiver todo o aparato de condições de salvamento do seu cliente, você pode expor ao risco, por isso que a gente aplica testes submáximos em clínicas e academias. E você pode fazer teste até em bancos, assim, adaptados universitários, que é aqui abaixo, a gente aqui vê um teste do banco de Balk abaixo, tá? Se você lembra da disciplina avaliação física, você vai lembrar que existe uma alta correlação dos testes submáximos aplicados em academia com os testes máximos aplicados em clínicas e laboratórios. Porém, você tem que ter validade, fidelidade, tá? Em relação ao teste. Para quem que é importante fazer um teste ergométrico, né? O teste ergométrico não é necessário para pessoas com menos de 35 anos de idade, então o teste ergométrico é o teste de esforço máximo, não é necessário para pessoas acima de 30, com menos de 35 anos de idade que não apresentam doença coronariana ou fator de risco. Ele é necessário para pessoas com menos de 35 anos de idade com presença de fator de risco, e os fatores de risco vocês vão lembrar, obesidade, tabagismo, histórico familiar, doenças metabólicas, tá? E o teste também é necessário acima dos 35. Então, abaixo dos 35 para quem tem fator de risco, acima dos 35 para todos. Esse seria o cenário ideal, né? Imagina só você ir na sua casa, se você fosse um profissional de educação física, todo mundo acima de 35 anos, pelo menos fazendo um teste submáximo. Pronto. Ninguém ia ficar brigando por causa do personal, ia ter vaga para todo mundo no mercado de trabalho de avaliação física. Mas o problema é que vem aí, por que a gente avalia? Normalmente ele dá um diagnóstico para cardiopatias, tá? Ele faz uma triagem aí, ele reproduz e avalia os sintomas do esforço torácico relacionados aos exercícios, por isso que durante o teste máximo num cardiologista, esse esforço vai gerar uma situação de dor, muitas vezes torácica, e ele identifica os riscos relativos ao diagnóstico de cardiopatia. Faz uma triagem entre programas de reabilitação cardíaca, isso é, pessoas com problemas de cardiopatias têm que sempre estar fazendo o teste para avaliar como está evoluindo o pós-cirúrgico, tá? Identifica as respostas anormais da pressão arterial
e avalia sempre a eficácia das intervenções do medicamento. Isso é, nem todos os medicamentos são excelentes. Por isso que esses testes avaliam se o andamento do medicamento é bom ou não. É lindo tudo isso que eu falei, mas para nós, o principal, de repente, dentro do seu contexto, dentro de onde você está, o que você faz aí, é definir a capacidade aeróbica, avaliar o nível em relação aos padrões normais para você prescrever o exercício. Nós fazemos esses testes submáximos, normalmente, para definir os padrões da prescrição do exercício físico para o cliente. Vamos lembrar que se você tiver qualquer pessoa que usa beta-bloqueador, e depois vai ser maravilhoso, o Fábio pode até falar um pouquinho mais disso em algum momento, você tem que lembrar que as dosagens de beta-bloqueadores podem interferir muito na frequência cardíaca, causando aí uma mudança do aspecto final do esforço físico que o seu avaliado está fazendo. Então, daqui a pouco a gente vai começar a falar variável por variável metabólica, e eu vim já com todo esse prognóstico. Se beta-bloqueadores podem reduzir a frequência cardíaca final, você tem que lembrar que lá no conjunto da anamnese, isso já tem que ser bem identificado se o seu cliente usa ou não. Aqui vai um monograma aqui que identifica quanto cada miligrama aí pode baixar. Eu quero só deixar aqui os 50 microgramas, depois me corrige, Fábio, se eu estiver errado, por favor. 15% da frequência cardíaca, é muito fácil encontrar pessoas que tomam 2 vezes por dia remédio para o coração, de manhã e à noite. 15% da frequência cardíaca final. E falando nisso, o sistema cardiovascular, ele é constituído por uma rede de vasos muito grande, né, de vários tipos e calibres. Eles vão se comunicar entre eles, vai ter vasos que são para fazer o sangue ser levado para todo o corpo, outros para voltar, a gente chama de artérias e vasos arteriais, né? Vasos aí que são as veias e as artérias, e o sangue circula por ele, impulsionando e fazendo o quê? A facilidade da contração muscular, e a demanda muscular é enorme durante o esforço físico, então daí você imagina quanto você tem de vasos sanguíneos pelo corpo inteiro, e fazendo essa bomba chamada coração contrair em ritmos acelerados e diferentes. Vamos entender um pouquinho mais? Um dos mecanismos de fazer essa medida do coração, o mecanismo mais tradicional, você aprendeu lá durante a sua faculdade, né? Você aprendeu que o mecanismo mais tradicional para ver como funciona o coração é o chamado frequência cardíaca. Frequência cardíaca, gente, é a quantidade de vezes que o coração bate por minuto, e eu coloquei entre aspas, bate, porque ninguém bate, né? É contrai, mas sístoles, né? Batimento cardíaco é um nome bem popular que a gente pode usar com os nossos alunos, mas contrações, né? Das 4 câmaras aí. Podendo variar, olha que interessante, a frequência cardíaca ela varia conforme a idade, o gênero, a condição física e o ambiente. Por isso que se eu tiver fazendo um teste debaixo de um sol quente, eu posso interferir muito na frequência cardíaca, tá? E se eu tiver num movimento de frio extremo, eu também interfiro bastante na frequência cardíaca. A condição física é fator determinante para essa frequência cardíaca aumentar ou não, e a gente vê aí ao lado as formas de medição dessa frequência cardíaca, a palpação arterial, na carótida ou no pulso minuto, tá? De Riva-Rossi, muito conhecido isso aí dentro da literatura. O frequencímetro tradicional em academias e em personal trainer, hoje em dia a gente tem frequencímetros até nos celulares, né? E o fator top aí embaixo, um eletrocardiograma, sonho de consumo, logo, logo compro um. Olha só, esses 3 são só 3 de vários outros tipos que você pode aferir a sua frequência cardíaca, mas olha que interessante. Os tipos de frequência cardíaca, elas são variáveis. Você pode ter a frequência cardíaca basal de repouso, que ali é você acordar, ou um estado de relaxamento, né, no dia a dia. A frequência cardíaca máxima, que a gente vai discutir um pouco sobre ela. A de treino, que ela vai ser subjetiva em cima da máxima. A frequência cardíaca cronotrópica ou de reserva, muito importante, e a frequência cardíaca de recuperação. Então, quando a gente fala de frequência cardíaca, antes de mais nada, você tem que identificar em que momento
a de treino, a de repouso, a máxima, a cronotrópica, a de recuperação, tudo isso são aspectos muito bem relacionados para você envolver a avaliação da aptidão física, tá legal? Então, vamos lá. As variáveis da frequência cardíaca, ela pode sofrer uma variável mediante o uso de remédio, isso é muito bem clássico na literatura. Sal também. O peso influi na frequência cardíaca. Fumar influi na frequência cardíaca. A malvada influi na frequência cardíaca. A marvada aí está do lado, né? E o sedentarismo influi na frequência cardíaca. Tá? Muitas variáveis vão influir na frequência cardíaca. E olha que interessante, tá? O Boucher fala aqui o seguinte: a frequência cardíaca de reserva é importante, ela é a substituição da frequência cardíaca de repouso ou basal, né? Você pega a máxima menos a de repouso ou basal, você vai ter a de reserva, ou também conhecida como cronotrópica, numa literatura mais clássica. Preferencialmente, em repouso, né? Você vai fazer isso aí, ela tem que estar acima de 100 para ter uma saúde muito, muito, muito boa. Abaixo de 100 até 90, ela começa a identificar uma saúde regular e conforme vai baixando essa diferença, uma saúde não tão boa assim. Olha como ela é importante também, o fator número 4 aí, tá? O que a gente pode falar? Existe uma forte correlação da frequência cardíaca com o desempenho. Olha uma avaliação da aptidão aí, ó. Quanto menor a frequência cardíaca no esforço, maior a performance em exercício de alta intensidade. Se essa pessoa não precisa subir tanta frequência cardíaca no exercício de alta performance, de alta intensidade, é uma alta correlação que ela está muito bem fisicamente. Salve-se as pessoas que tomam lá os beta-bloqueadores da vida, tá legal? Ela é uma excelente ferramenta para você predizer a mudança nos primeiros meses de treinamento. Trocou o treinamento físico? Fez a avaliação só pela frequência cardíaca? Então, você trocou ali o seu mesociclo, fez uma avaliação só pela frequência cardíaca, você já pode notar se ele sofreu ou não uma dificuldade para fazer o novo treino, e isso mostra aí toda a nova adaptação dos treinamentos físicos. Então, isso vai ser muito bem abordado pelo professor Diego, né? Excelente o Diego, inclusive. A gente mostra que a frequência cardíaca, muito bem disposta aí na mudança de treinamento, ela tende a aumentar a frequência cardíaca. Se ela não aumenta muito, pode ser um sinal de duas coisas: você está subestimando a carga, ou esse indivíduo aí é um novo fenômeno mundial do treinamento físico. Eu deixei uma tela aí para vocês, onde vai aparecer todas as variáveis da frequência cardíaca no masculino e no feminino, mas isso é em repouso. Você vai notar que ela tem diferenciação pelo gênero, pela condição física e pela idade. Isso muda totalmente conforme vai subindo a tabela, tá legal? Quanto mais tio ali, vocês vão ver, ó, quanto mais tiozão aí, eu, Fábio, né, Fábio? Nós vamos tendo um aumento dessa frequência cardíaca aí demasiadamente, mas a gente está se cuidando bem para baixar isso daí também. A frequência cardíaca de repouso ou basal, aqui um quadro muito interessante para vocês. Entre atletas altamente treinados, né, ou pessoas que têm um longo histórico de treinamento, principalmente as que fazem bom aeróbico, a frequência cardíaca de repouso tende a ser baixa. Eu recentemente estava vendo um estudo, né, o Armstrong, um ciclista, apesar de ele usar todo tipo de coisa, foi registrado que ele tinha uma frequência cardíaca de 39 batimentos por minuto em repouso. Olha só que situação. Altamente treinado e um longo histórico de atividade física, principalmente os que fazem aeróbico. Normalmente, a frequência cardíaca de repouso é mais alta em pessoas que estão naquela fase de polimento, né? Da fase do polimento em atletas. Então, trocou o treino, a frequência cardíaca de repouso tende a dar uma aceleradinha, tá? Ou comum em pessoas não treinadas. É muito comum em pessoas não treinadas a frequência cardíaca ser mais alta. É um determinante para isso que elas sejam aí, tem uma certa dificuldade para subir uma escadinha e já passar mal. Ao lado, no quadro 2, a gente vê, numa média de um estudo aí, de 2014, que pessoas sedentárias, elas, a média do estudo, tem um estudo bem grande sobre isso, inclusive, pessoas sedentárias tinham uma média de frequência cardíaca na casa de 75, e pessoas que eram ativas, ou atletas, na casa de 50. Você fala, mas 25 não é nada, 25 por minuto, durante um dia inteiro, você calcular vezes 60, depois vezes 24 horas,
dá uma diferença aí, você poupa energia pra caramba. E essa energia pode ser usada pelos músculos, e não somente aí usando o coração para palpitar numa frequência cardíaca de repouso. Estudo muito interessante isso daqui, vale um TCC. Não é o caso agora, mas vale um TCC da pós-graduação que vocês vão fazer com a gente, inclusive. Olha só, a frequência cardíaca máxima, tá? Ela corresponde aí aos máximos batimentos capazes de ser atingido por uma pessoa. Isso aí todo mundo sabe, é clássico isso aí. E a primeira coisa que você aprende na faculdade lá, quando você entra, é 220 menos a idade. Daí a gente começa a fazer de todos os parentes que a gente tem, né? E falaram para a gente que é o Carvone que fez essa fórmula aí. Mas vamos ver o que bem claro faz essa variável da frequência cardíaca máxima aí para a gente, tá? A frequência cardíaca máxima, um quadro a seguir, tem vários modelos, a gente vê que existe a frequência cardíaca máxima do Carvonenck, lá em 57, né, foi feito, o Jones deu uma melhoradinha ali, e ele deu uma adaptada na fórmula, e daí a gente vê que os cardiologistas gostam muito de usar essa fórmula chamada de Tanaka, né, a fórmula de Tanaka e colaboradores de 2001, é a mais clássica usada na cardiologia, tá bom? Existem fórmulas ainda para o nosso público, para mulheres e para homens, quer dizer, para mulheres pelo Calvert, também tem o Rossack, para homens, em públicos para homens sedentários, para homens ativos, o Calvert também fez para homens que fazem atividade física de longa duração. Só para vocês saberem, existe mais de 80 formas de frequência cardíaca. Daí eu pergunto para vocês, qual que é a fórmula certa? Meu Deus, tem mais de 80. Qual é a fórmula certa? Antes de mais nada, identificar quem é o meu cliente, né? Qual para mim usar a fórmula certa. Mas pesquisando e olhando mais afim, né? O que foi? Eu tenho que lembrar que a frequência cardíaca, ela é feita por zonas, tá? Ela existe zonas de frequência cardíaca adaptadas principalmente ao metabolismo, já que a avaliação é metabólica, né? O Zakharov viu isso daí. Existe a zona 1, a zona 2, a zona 3, 4 e 5. A gente prescreve exercício pela zona da frequência cardíaca. Então, quando eu penso qual é a fórmula certa, eu também tenho que lembrar qual zona que eu vou ter que fazer mediante a prescrição do treinamento. É um treinamento aeróbio? É um treinamento anaeróbio? É um treinamento aeróbio adaptativo ou é condicionante? Ou uma pessoa que já pode treinar naquela zona mista. Então, isso vai interferir grandemente, tá legal? Ah, e faço um HIIT com o indivíduo, a frequência cardíaca chegou lá perto de 100, professor, é mal? Não, não é mal. Quem é o indivíduo que está fazendo na sua frente? Então, sem querer entrar aí na avaliação do Diego, mas só adiantando, o problema não é a frequência cardíaca, é quem está fazendo o esforço ali na sua frente. Qual é o histórico, né? Clássico, você aprendeu lá na avaliação física aí, frequência de treinamento, menos frequência cardíaca de repouso, vezes a intensidade desejada, mais frequência cardíaca de repouso, tá? Qual que é, professor, o percentual da frequência desejada? Vai depender qual que você quer daqui. Quando eu vou prescrever a frequência de treinamento, qual o protocolo que é o máximo que eu escolhi para prescrever a frequência de treinamento? Eu dei um exemplo, eu não conheço esse cara. Homem de 41 anos, 179 dentro da frequência cardíaca de Carvonenck, aquela 220 menos a idade, mas poderia ter feito outras, tá? Frequência de repouso 72, vai treinar 75% da frequência cardíaca. Prescrever aqui a máxima menos a de repouso, vezes 75% mais a de repouso. A frequência de treino 107 vezes 75% mais a de repouso, ao total 152. Uma zona de frequência cardíaca 152 batimentos é mais fácil para você identificar com um frequencímetro ou outra atividade que você tem ali, uma esteira que já reproduz tudo, uma bicicleta, um celular, se o indivíduo está dentro da prescrição ideal da zona. Nesse caso, exigiu uma zona condicionante ao meu cliente, tá legal? Aqui, o meu feito não é passar o treinamento para vocês, mas é as discussões de como avaliar essa prescrição, tá? Da variável metabólica. Então, a frequência cardíaca, de repente, é a principal variável metabólica. Mas olha que interessante, ó, do Jornal da Fisiologia do Exercício, tá legal? Um método, a frequência cardíaca 220 menos a idade, que todo mundo usa,
e a gente fala que é do Carvonem, apesar disso, ela não tem muito bem um autor definido, sua publicação original não tem uma validação tão alta, tem um índice de erro inaceitável, porque é acima de 15 batimentos, o índice de erro dela, tá? Batimentos por minuto. Em geral, erros até 11 batimentos são o que acontece com a maior parte dessas fórmulas aqui. Essas fórmulas, a maior parte delas, apresentam até erro de 11 batimentos em relação ao que o indivíduo chegou, ou ele pode ultrapassar, né? E o que determinava ali a frequência cardíaca. Normalmente, esses indivíduos conseguem ultrapassar, então, é pessoas bem ativas, eu estou considerando. O erro mais aceitável seria de 3 batimentos por minuto, é um estudo do Roberts. Olha que interessante, mais de 30 fórmulas preditivas estudadas, nenhum teve um erro aceitável, quer dizer, nenhuma apresentou erro de mais ou menos 3 batimentos. A maioria apresentou erros acima de 11. Então, a maior parte das formas que a gente se baseia tem grandes erros da frequência cardíaca. Usar somente a frequência cardíaca como avaliação da aptidão física ou uma variável metabólica apenas a frequência cardíaca já é um erro. Você tem que usar outros atributos aí, tá? Não há atualmente uma equação muito confiável e precisa. A menos pior é a do INBAR, que apresenta erro de 6,4 batimentos por minuto, tá? Ela tem aí 205,8 menos 0,685 vezes a idade. As fórmulas, gente, são importantes, mas elas só são um mecanismo de você chegar numa variável, não é o todo, tá legal, gente? Aqui, o Colégio Americano de Medicina do Esporte mostra para a gente, tá? Que é uma outra forma de você avaliar a frequência cardíaca. Quando você faz o cálculo, qualquer cálculo daquela forma, tá? Daquelas formas, e você vê que o seu exercício está usando só 35% do total do esforço, ele é muito leve, de 35% a 54% é leve, 55% a 69% é moderado, 70% a 89% é alto. Quero treinar intenso, 70% a 89% já mostra que é alto, o colégio americano, tá? Igual ou acima de 90% muito alto, 100% é o máximo. Claro, todo mundo sabe que 100% é o máximo, né? Não precisava o colégio americano falar isso. Mas é muito interessante você, de repente, achou a forma da frequência cardíaca, vê em que zona que o seu aluno está trabalhando da frequência cardíaca e compara com essa classificação da frequência cardíaca proposta pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, tá? A pressão arterial, ela é exercida no sangue dentro dos vasos sanguíneos, né? Ela é uma força proveniente dos batimentos cardíacos. Quanto mais sangue for bombeado do coração por minuto, maior será esse valor. Ela tem 2 momentos, um momento que é o máximo, que a gente chama de sistólico, e um mínimo, que é diastólico. Então, a pressão arterial é a força do bombeamento exercido na parede do vaso sanguíneo. Através disso, você mede os picos de contração do vaso. Eu tenho que lembrar que a pressão arterial, ela é muito influenciada pelo débito cardíaco, pela resistência vascular periférica, isso é, pessoas que têm ateromas aí, né, na resistência vascular periférica, ateromas, depois a professora doutora Bianca pode explicar melhor, mas são placas de gordura internas aí, elas aumentam muito essa resistência, fazendo com que o coração tenha que provocar mais sístole, aumentando a pressão. Então, coisas que podem influenciar na pressão arterial. A própria frequência cardíaca, porque o débito cardíaco, a frequência cardíaca vezes o volume de ejeção. A quantidade de sangue que sai do coração, se for pequena, então o coração tem que fazer mais batimentos. E a resistência vascular periférica. Por isso, aí o grande professor Fábio pode falar mais para frente, que a influência de remédios tem que ver se é variável a frequência cardíaca ao funcionamento do coração, ou a resistência vascular periférica. Por isso que existem vários tipos de remédios diferentes para a pressão arterial, tá? É ação pressora versus ação depressora. A pressão arterial, ela tem uma grande relação ao volume ventricular. Quanto maior o volume ventricular, quanto mais sangue sai desse coração, num batimento único, você tende a não precisar ter uma pressão tão alta, tá? Ela é muito regulada pelos reflexos baroreceptores e quimioreceptores, isso é, a gente tem aí
quimiorreceptores que podem estimular a pressão arterial ou desestimular, quer dizer, aumentar ou diminuir a frequência cardíaca, a gente chama de baroreceptores e quimiorreceptores, parasimpáticos e simpáticos, altamente influenciados pela resposta regina, angiotensina, aldosterona, que é do rim, altamente influenciados aí. O desenvolvimento da pressão arterial, ele passa por uma ação simpática e parasimpática, isso é, se você precisa aumentar a frequência cardíaca, isso vai aumentar a pressão arterial. Essas têm uma alta correlação. Se ele diminuir a frequência cardíaca, vai diminuir a pressão arterial. Tem uma alta correlação também, a não ser que exista aí bloqueios de ateroma ao longo desse vaso. Aí é uma outra discussão. As medições da pressão arterial, a clássica é a que está aí embaixo, tá? Do esfígmo e do esteto, tá? Que Korokoff, os sons de Korokoff, você aprendeu lá na faculdade, isso daí, que é auscultório, né? Ou em cima, pouco conhecido pela gente, mas aí conhecido que é um oscilógrafo, ele também faz esse registro da pressão arterial, ele faz a mesma coisa que o seu aneroide aí faz abaixo, só que tudo digitalizado e sai um esqueminha aí com fita e um papel. É lindo de ver, claro que isso custa também. Dá para colocar isso numa academia, professor? Dá para cobrar mais caro também. Mas o que está embaixo já é muito útil. Hoje em dia, você compra o que está embaixo, um aneroide, um conjunto desse por R$ 130. Eu lembro quando eu fiz a faculdade, era mais de 300. Nossa Senhora, hoje em dia é muito fácil comprar uma coisa dessa. Olha que interessante. Dimensões da bolsa de borracha, tá? Eu coloquei aqui para vocês verem que não adianta você usar um aneroide ali, um esfígmo de adulto em criança. Olha a diferença da largura e do comprimento, tá legal? Então, a gente tem para recém-nascidos, para crianças na fase infantil, para adultos de baixo porte, para adultos normais, para adultos de grande porte. Isso tudo influencia na avaliação de aferir ou medir a pressão arterial. É medida o aferimento, mas é uma medida. O que eu não posso falar é tirar a pressão. Agora, medir a pressão está certo. Depois, a doutora Bianca pode esclarecer isso melhor ainda para vocês. Olha que interessante, tá? Pressão arterial aqui é o Colégio Brasileiro aqui de Cardiologia apresentou esse quadro ultimamente, a pressão arterial normal, 120/80, já é para hipertenso que apresentar 125/85 ou alguma coisa assim. A gente não chamava isso, a gente chamava que era um normal, né, mas não é mais normal. Quem apresentar acima de 120/80 aqui no Brasil já tem um conjunto pré-hipertensivo. A pré-hipertensão elevada, estágio 1, pré-hipertensão elevada, estágio 2 e crise hipertensiva. Uma pessoa chegou para você com 180/110, pode parar, chama aí o SAMU, que não é a hora de você fazer a avaliação nela. Né? Não é você que vai salvar a vida dela. O seu aluno chegou para você para fazer uma avaliação dessa, pode parar, gente, tá? Outra coisinha aqui. O débito cardíaco, muito clássico o débito cardíaco, tá legal? Ele altamente influi na pressão arterial, mas antes de eu falar que ele influi na pressão arterial, deixa eu ver o que é débito cardíaco. O débito cardíaco é o indicador primário da capacidade da função do coração em circular e dessa demanda de sangue para você fazer atividade física. Isso é, o seu ventrículo esquerdo, o quanto que ele ejeta, né? O quanto que esse ventrículo ejeta na aorta é o volume de ejeção, tá? Esse volume de ejeção vezes a frequência cardíaca de momento, quer dizer, eu tenho um volume de ejeção em repouso em esforço para homens e para mulheres, vezes a frequência cardíaca. Se eu estou em repouso, a frequência cardíaca vai jogar um volume de ejeção. Se eu estou em esforço, ela vai jogar outro. Eu tenho débito cardíaco, nada mais é do que a quantidade de sangue que o seu coração ejeta por minuto, tá? Você estando em repouso, ele vai ejetar alguma quantidade, em esforço, uma quantidade muito maior. O sistema nervoso altera o volume sistólico, isso é, quanto mais o sistema nervoso aumentar essa frequência cardíaca, maior a alteração do volume sistólico, ele altamente influencia nisso, nessa força contrátil, tá? Então, essa estimulação parasimpática pode diminuir a frequência cardíaca e a simpática aumentar a frequência cardíaca. Então, ela vai aumentar também o débito cardíaco. A distribuição do débito vai ser modificada conforme o exercício, tá? O exercício que demanda maior esforço,
ele vai ter maior débito, menor esforço, menor débito. Isso é muito claro. Então, em momentos aí de um aeróbico longo intenso, eu tenho maior débito. Um aeróbico longo moderado, um débito menor. Eu posso ter uma musculação tendo um débito altíssimo e um aeróbico tendo um débito menor, tá? Fisiologicamente falando, eu tenho que lembrar que o funcionamento desse débito passa pelo volume de ejeção. Fisiologicamente ele passa. Olha aí, no desenho você vê que o ventrículo do átrio vai para o ventrículo direito, vai para o pulmão, volta para o átrio esquerdo, vai passar pelo ventrículo esquerdo e ejetar. Isso é o funcionamento clássico do coração, tá? Mas, normalmente, utilizado, a gente usa essa avaliação do débito cardíaco, principalmente para a gente ver a demanda de sangue por minuto, tá legal? Tá legal? Muito bem. Diferenças do volume de ejeção. Homens e mulheres são diferentes? Já todo mundo sabe disso, né? Homens e mulheres são muito diferentes. Não precisava o professor estar falando aqui. Porém, são diferentes porque o comportamento cardíaco é diferente, porque o coração é um músculo, né? É um músculo diferente, só que a mulher tem menor massa muscular, e isso leva o coração da mulher a ser menor. Então, o ventrículo também é menor. Homens sedentários, em média, têm 70 ml de sangue por batimento, homens ativos 80, atletas 90. Homens fazendo esforço agora, sedentários 80, 120 ativos e 160 atletas. Isso é uma média. Para você fazer uma prescrição perfeita, por isso que um eletrocardiograma seria o mais ideal. Ele faz toda essa leitura com uma perfeição exata. Mas a gente pode fazer subjetividade dessa avaliação. Mulheres sedentárias, 50, ativa 60 e atleta 70, em repouso. Em esforço, 65, 85 e 100. Você vê que a mulher, ela tem aí uma demanda menor que o homem, naturalmente. Aí vem aí pensando, né, Diego? Uma mulher que consegue correr do lado de um cara 10 quilômetros aí todos os dias, ela no final, ela terminou junto com o indivíduo, mas ela fez muito mais esforço. Ela está mais atleta que esse indivíduo, no final das contas. Aí a gente tem que lembrar o fluxo sanguíneo para onde ele distribui, para o cérebro, para o coração, para o músculo, para a pele, para o abdômen, para outras partes do corpo. No primeiro quadrinho, em repouso, olha o cérebro usando sempre a mesma demanda de sangue, e o coração ele vai aumentando. Em repouso, 250 ml, um esforço leve, 350, 750, 1 litro. Quer dizer que em esforço, o coração chega a aumentar para 1 litro de sangue dentro dele, enquanto que os músculos de 2.200 podem chegar com 22 litros. Isso, claro, por minuto sendo bombeado, né? Não vai multiplicar o seu sangue aí. Você não vai ter 5 litros e 800 de sangue e vai pular para 25 litros. Quer dizer que o coração bombeou isso daí, tá legal? O duplo produto é uma outra avaliação muito importante e interessantíssimo o duplo produto. Olha só, gente. Ele é uma medida que estima esforço cardíaco, tá? Que do consumo de oxigênio pelo miocárdio. Os cardiologistas usam demais o produto, é uma avaliação que ele pega a frequência cardíaca vezes a pressão arterial sistólica, aquela maior, tá? Aquela clássica. Como que é a leitura do produto? Ele é a multiplicação disso aí, fazendo com que você tenha que lembrar, se você pegou frequência cardíaca de repouso, você vai fazer a multiplicação pela pressão arterial sistólica de repouso. Se você pegou frequência cardíaca de esforço, a pressão arterial sistólica de esforço. Lá em cima eu coloquei os resultados, tá? O ideal é que em repouso, no máximo dê 10.000 essa multiplicação, para você ter um bom indicativo desse consumo do miocárdio, tá? Se está acima de 10.000, é uma avaliação que já pode mostrar que não é tão benéfica para o sujeito. Então, ou você baixa a intensidade, ou esse indivíduo tem que treinar um pouquinho mais para fortalecer esse coração. No esforço, vou pegar a frequência cardíaca de esforço e a pressão arterial sistólica de esforço. Até 30.000 é um bom indicativo para a saúde. Então, olha que legal, gente.
De repouso até 10 mil, de esforço até 30 mil. É bem legal você fazer com o seu aluno. Cardiologistas classicamente usam duplo produto para uma avaliação também do consumo do miocárdio, e até alta correlação, isso aí, tá legal? Débito cardíaco do produto, pressão arterial e frequência cardíaca, 4 unidades da avaliação da variável metabólica, hein? E o clássico, né? Consumo máximo de oxigênio, que a gente vê tanto filme na internet aí, excelentes professores explicando, com certeza você teve um grande professor também na sua faculdade, mas o que fica aí para você? O consumo de oxigênio durante a atividade física e esforço é considerado hoje como o principal determinante da capacidade de trabalho aeróbico. Claro, né? Se você quer medir a avaliação aeróbica do indivíduo, a melhor forma de avaliar isso aí é pelo consumo de oxigênio, certo? Pela essa troca gasosa. Vamos lembrar que a gente respira ar. Lá dentro do corpo, lá dentro dos alvéolos, existe separação, tá? E você vai jogar o oxigênio para dentro com mais facilidade, tem muito nitrogênio aqui no ambiente, por fim, isso é uma discussão mais para frente. Diversos fatores que influenciam diretamente na capacidade de trabalho aeróbico, tá? Nenhum compromete tanto quanto o VO2. Isso é, quais são os fatores que influenciam tanto nessa capacidade aeróbica? O que influencia para o indivíduo ter uma boa capacidade aeróbica? Número de capilares, aí vem os vasos sanguíneos, as enzimas que captam esse oxigênio, os tipos de fibra na utilização e uma boa relação sistema nervoso-músculo para manter esse pico de contração e essa demanda ser grande de sangue, e o sangue leva nutriente e oxigênio para o músculo. Você aprendeu lá na sexta série isso daí, tá? Bom, tenho que lembrar que esse consumo de oxigênio, ele é altamente controlado pela respiração, que isso aí é controlado pelo cérebro. Aí vem à tona o seguinte, quando falta oxigenação no cérebro, pode ter uma interferência grande ou aí no seu coração, ou no seu pulmão, ou no seu músculo, ou na própria termorregulação do seu corpo, ou nos glóbulos, tá? Por isso que, quando você entra no esforço máximo, e o máximo de esforço quer dizer que está roubando oxigênio para algum ponto do seu corpo, entre aspas, cérebro, ele pode faltar controle sobre esses órgãos, né, ou organismos, onde que eles influenciam no consumo de oxigênio. Isso aqui tem que ser um feedback positivo, quer dizer, quanto mais controle você tiver sobre isso, melhora o seu consumo de oxigênio. Quando você não tem controle sobre isso, o seu consumo de oxigênio tende a cair, tá? Ou você entra naquela fase daquela dorzinha lateral aqui no baço, dói mesmo, para você diminuir a velocidade, para o seu consumo de oxigênio se equiparar e voltar a ter bom fluxo no seu cérebro. A unidade de medida do consumo de oxigênio pode ser em VO2 absoluto ou relativo, o VO2 absoluto clássico, lido aí, litros por minuto, o relativo, mililitros por quilograma de peso por minuto, tá? Claro, se eu quiser saber, o VO2 relativo me indica quanto que 1 quilo do meu corpo respira de oxigênio por minuto. Se eu quiser saber quanto que eu respiro o meu peso inteiro, eu multiplico pelo meu peso e divido por 1000, tá? Então, normalmente, a maior parte das fórmulas vem em VO2 relativo e você transforma em VO2 absoluto para analisar quanto que seu cliente consumiu de oxigênio por minuto. Se você quer saber quanto que ele consumiu ao total, você faz pelo tempo total do esforço que ele fez. Existem vários testes, a gente vai tentar mostrar algum aqui, se der tempo aqui, tá? Aqui é uma tabela muito clássica também, que o consumo de oxigênio é visto aqui em repouso, né? No caso, perdão, entre aspas. Aqui, o consumo de oxigênio, ele é diferente para homens e para mulheres, com tabelas diferentes por idade, porque conforme a idade vai passando, o que acontece com as células do corpo? Vão ficando mais novas? Não, elas vão ficando mais velhas, então o funcionamento também tende a cair. Salve-se o Fábio aí, está no formal. Muito fraco, fraco, regular, boa e excelente, tá? Conforme o número que dá no VO2 relativo, você pode avaliar se o seu cliente está como na tabela. É uma tabela mundialmente utilizada, mas eu tenho que lembrar que você tem que fazer o teste dentro dos protocolos.
escorregou na banana no teste, você não pode depois usar uma tabela para conferir o que foi feito ali. A gente tem valores aí muito bem descritos na literatura. A gente vai ver que esquiadores cross-country, né, aquela na neve, tem uma alta demanda de VO2 relativo. Olha, 82 ml por quilograma de peso. É sonho isso daqui, gente. Isso aqui é sonho, tá? Na grande maioria das pessoas aí, os praticantes de academia em geral, que não fazem aeróbico nunca, 40 ml por quilograma de peso. Isso aí, então, pode ver que aqui o esquiador de cross-country é 80, bem diferente, tá? A gente ainda tem de cardiopatas, sedentários de baixa condição física, sedentários obesos. Então, são duas tabelas de padrões de referência. Só que o cliente que está ali na sua frente, às vezes ele pode ser um sedentário com histórico de atividade física e sedentário momentâneo. Ele pode ter um fator genético bom. Então, como que a gente vai prescrever esse consumo de oxigênio? Aqui, uma fórmula estimada para você avaliar o seu cliente em repouso, tá? Que eu estou dando de homens treinados, homens sedentários, mulher treinada e mulher sedentária. Então, olha só, isso aqui em repouso, para você avaliar o seu, é o famoso, é o que ele pode ter, que é o predito, e depois, quando você fizer o teste, existe o fator corrigido. Aí você vê, é o famoso assim, ele tem capacidade, mas ele só consegue chegar a tanto. Então, esse aqui é uma fórmula muito bem descrita para predizer o quanto pode chegar e quando você bota no teste, o quanto conseguiu chegar. Na hora do teste, você tem que lembrar da frequência cardíaca máxima, da pressão arterial, do produto do débito cardíaco, e por isso que assim, mas vamos chegar até o final. Não, 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 não. O que esse cliente pode chegar mediante a literatura fala? É calcular a frequência cardíaca máxima, lembrar da frequência cronotrópica entre a máxima e a de repouso, lembrar da pressão arterial antes do teste, se possível durante o teste também, lembrar da pressão arterial pós-teste, calcular o do produto antes do teste, se possível depois do teste, e o débito cardíaco também. Isso tudo tem que ser avaliado durante o teste também. Esse em repouso é uma forma, tá? Em esforço a gente vai ver daqui a pouco. Mas por que eu calculo VO2, professor? Eu não podia colocar um ergospirômetro na boca do indivíduo e avaliar o VO2? Pode, custa aí caríssimo. Por isso que as avaliações de ergospirometria, em média, aqui no Brasil, são R$600, R$700. Porém, você pode estimar isso daí fazendo o quê? A correlação, olha só, se você tem como avaliar a frequência cardíaca e o percentual que chega à frequência cardíaca, você faz a correlação. O indivíduo chegou a 85% da frequência cardíaca. Ele consumiu 75% do VO2. Existe uma alta correlação do percentual da frequência cardíaca com o percentual do volume de oxigênio. Então, o que a gente pode ver nesse slide aqui? Se você não tem como ter um ergospirômetro, subjetivamente, você tem um frequencímetro, você tem uma correlação. Calculou, o indivíduo chegou, naquela hora, aquele indivíduo de 41 anos lá, chegou a 155 batimentos cardíacos, a 75% da frequência cardíaca. Ele estava a 65% do VO2. Nossa! Então, pera lá, se eu tenho o VO2 dele estimado, e daí eu tenho a frequência cardíaca quanto chegou, e eu faço a correlação, eu vejo quantos por cento do estimado ele chegou. Aí eu sei se eu forcei pouco ou muito do indivíduo. Você pode ir mais longe, você consegue ir mais longe, olha que legal. E o volume de oxigênio tem uma alta correlação com o lactato sanguíneo. A gente vê que até 4 milimóis é muito natural no treinamento físico, e acima de 4 milimóis o esforço começa a ser bem vigoroso. E a gente nota que normalmente sobra acima de 4 milimol de lactato, acima de 85% do VO2. O que é 85% do VO2? 90% da frequência cardíaca. Nossa, quando eu estou mais ou menos a 90% da frequência cardíaca, eu estou começando a ter alta demanda de lactato sanguíneo. Que legal, hein? Que custo barato num sábado de manhã, solzão a pico aí, você na sua casa, tranquilo, fez uma revisão geral da alta correlação da frequência cardíaca com o volume de oxigênio com a zona de lactato e sem ter um lactímetro. Muito bem.
Caso você não tenha nem a frequência cardíaca como avaliar e nem o volume de oxigênio, você tem aí a clássica escala de Borg. Eu quero deixar aqui um abraço ao meu amigo Polito, que foi lá na Suécia ver isso daqui, no Instituto Borg, muito bom. Se você vê uma hora aí, Polito, um abraço para você. A alta correlação da percepção subjetiva de Borg, da escala de 6 a 20, que você viu na faculdade, existe aquela escala adaptada para esporte de 0 a 10. Olha só, o indivíduo, quando ele fala que ele está mais ou menos num 13, 14 na escala de Borg, ele está naquela zona 61, 85% da frequência cardíaca, que é de 51 a 75% do VO2. Então, ela tem uma alta correlação com o percentual da frequência cardíaca e com o volume de oxigênio. Eu estou quase encerrando aqui, dentro do meu prazo, tá? Determinantes do protocolo de esforço aqui. Então, como que você vai determinar os protocolos de esforço? Existem vários, né? Só para vocês saberem aí, existe mais de 40 protocolos de esforço. O lance é, eu sei que grandes protocolos de esforço são principalmente com custo muito caro, tá? Porque normalmente eles são usados em VO2 máximo, em ergospirometria. Mas o que a literatura mostrou para a gente? Que ao longo do tempo foram sendo desenvolvidos protocolos subjetivos que facilitariam o uso em clínicas e academias e prescrição do exercício. Você tem testes cardiorrespiratórios diretos, que é o padrão ouro ergospirômetro, e os indiretos, né? O que é um protocolo cardiorrespiratório indireto? Ele pode ser feito em campo ou pista. Tudo que não é ergospirômetro é indireto, gente. Então, assim, e o cardiologista está fazendo um protocolo de esforço com eletrocardiograma. Maravilhoso. Está usando ergospirômetro? Não. Então, é indireto. Por quê? A única forma direta de avaliação gasosa é com ergospirometria. Não usou, é protocolo indireto, por mais quantidade de fio que exista. É igual o seu. A diferença é que ele vai usar o protocolo máximo em cardiologia. Por quê? Porque ele precisa ver o risco lá, que a gente falou, do diagnóstico de cardiopatia. Os protocolos cardiorrespiratórios podem ser em campo ou pista, em esteira rolante, em ciclo ergômetro ou remo ergômetro, em banco universitário, né, que é o famoso sobe e desce da escadaria. Eu vou lembrar que é o seguinte, para a esteira rolante e o ciclo ergômetro, clássico, fazer em clínicas, em academias, centros esportivos e em laboratórios, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha no que é possível. Professor, eu não tenho um tostão no bolso, dá para fazer um teste cardiorrespiratório? Dá. Uma aplicação muito boa de Hilson e Cachot-Dorian, sempre me enrolo, viu, Bianca? Desculpa com esse nome, é difícil, Cachot-Dorian. Aplicável a uma grande faixa de sujeitos. Ela tem aí, fixa, a distância de 3.200 metros, você registra o tempo, tá? Em minutos, a idade e o peso do indivíduo. Você tem a variável idade, peso e tempo, tá? Esse tempo é o tempo que o cara correu em 3.200 metros. Então, precisa ser correndo, tá? Não pode ser andando. O X1 é o tempo em minutos e segundos. Então, o cara fez lá em 3.200 metros em 22 minutos e 40 segundos. 22,40, tá? Você joga na fórmula aqui. O X2 é a idade em anos e o X3 é a massa. Você vai achar o VO2 absoluto nessa fórmula aqui, não é o relativo, porque você já colocou o peso, então é o absoluto, tá? Toda vez que tem peso dentro da fórmula, você já acha o VO2 absoluto. Uma fórmula de Balk, também sujeitos condicionados de 15 a 50 anos, ó, você vai calcular aí a distância do indivíduo que ele correu 15 minutos, agora o tempo é fixo, você vai dividir a distância por 15, você vai achar os metros por minuto, joga aqui nessa velocidade metros por minuto, então a formulazinha é muito bem clara aqui. Isso menos 133, vezes o que está fora, você acha o VO2 relativo. Um eu coloquei o VO2 absoluto, outro VO2 relativo. Os dois, o máximo que você precisa é ter um cronômetro e uma prancheta, tá? Custo muito baixo, fácil, altamente aplicável e tem uma alta correlação com o VO2. Tá?
Aí os exames laboratoriais, que a gente chamaria, ou em clínicas e academia, tá legal? Os ergômetros, vamos lembrar que ergometria, ergo, trabalho, metria, medida, medida do trabalho. Então, a esteira, ela faz a medida do trabalho, a bicicleta faz a medida do trabalho, o ergômetro também. Existem os escalonados, que você sobe e mantém um certo tempo, você vai escalonando o esforço, tá? Você pode subir a velocidade em um momento, no outro momento subir a inclinação, num outro momento sobe os dois, ou existe os de rampa, que você sobe a velocidade e a inclinação para cada momento. Então, claro que os de rampa são mais intensos, né? O que a gente vê? Existem os testes submáximos e máximos. Aqui, eu dei o clássico teste do Elested. Vamos lembrar que está em milhas por hora, cada milha equivale a 1,6 km, você tem que multiplicar isso daqui. Um adendo aí. Você nunca vai achar isso aqui numa literatura fácil. O que é 10% na esteira que você tem aí na sua casa que inclina? Porque ela marca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela não fala quantos por cento que é. Eu fui lá dar uma pesquisada boa. Normalmente, essas do Brasil, a cada 2, quer dizer, 1, 2, inclinei 2 vezes, ela é equivalente a 5% de inclinação. A cada 2 toquinhos que você dá na esteira, quer dizer, 1, inclinação 2, é 5%. Então, cada um equivale a 2,5% de inclinação, tá? Cada um toquinho ali. Se atingir 10%, aí você calcula quantas vezes você vai ter que colocar no módulo de inclinação da sua esteira. Clássico, sai em VO2 relativo, você coloca o tempo aqui, não precisa converter em segundos, tá? Elested, normalmente é submáximo, muito bem aplicável, ótimo para profissionais de educação física, tá? Submáximo. Um teste máximo muito conhecido, que é o protocolo de Bruce, tá? Aqui também a fórmula clássica do protocolo de Bruce. Também a inclinação cai na mesma coisa, pode ver que ele inclina muito mais que o Elested, tá? Ele até vai numa velocidade menor, mas a inclinação é maior. E inclinação, eu posso falar que esse escalonado para inclinação judia do avaliado. No Bruce tem que lembrar que tem fórmula para cardiopata, para homem ativo, para homem sedentário e para mulher. E o Concone, que eu quero deixar aqui para vocês, estou acabando, ó, tem 2 minutos, tá? O Concone, ele é muito legal, gente. O Concone, ele é um teste onde você coloca o indivíduo para aquecer durante 3 minutos, numa velocidade leve e moderada, andando pode ser. Você para a esteira, tá? Quando você parar a esteira, a partir daquele minuto, ele já fez aquela aquecida, deu uma vasodilatada, você começa lá numa velocidade para sedentários entre 5 a 7, começa com 5, tá? Para ativos, começa com 7. A cada minuto que passar, você aumenta 1 quilômetro de velocidade por hora, tá? Então, comecei com 5, passou um minuto, vou para 6, passou outro minuto, vou para 7, passou outro minuto, vou para 8, passou outro minuto, vou para 9. Você vai aumentando, você já vai ter que deixar calculado o quê? A frequência cardíaca máxima do indivíduo. Então, não vai brincar com esse teste aqui. Ele é rápido, tá? Muito bem aplicável, tá? Quando der 10 km por hora e ele está conseguindo manter e a frequência cardíaca máxima não foi atingida, aí você aumenta a velocidade só em meio, tá? Só vai aumentando em meio a cada minuto. Quando der 10 km por hora, quer dizer, você saiu do 5, chegou no 10 e ele aguenta, aí você só vai de meio a cada minuto, até atingir a frequência cardíaca máxima para pessoas ativas e submáxima para pessoas sedentárias. Uma frase de efeito, porque é sempre importante, tá? Eu espero aí que vocês lembrem que nessa crise ela pode destruir tudo, mas ela nunca vai destruir aí o que você tem de mais importante, que é a sua inteligência, e ganhar dinheiro depende de muita inteligência, tá bom?